Hoje você saberá como as plantas medicinais podem ser utilizadas em tratamento de diversas patologias, como usá-las adequadamente. Vai entender que essa atividade não é nada recente. Fique conosco, o Cifras e Safras está começando. No programa da semana passada, falamos sobre o histórico da agricultura brasileira. Quais os caminhos que nos trouxeram ao estágio atual e as perspectivas para o futuro? Vamos relembrar um pouco disso. Uma viagem pela história da agricultura no Brasil. Este foi o tema dos Cifras e Safras da semana passada. O uso de máquinas, adubos e defensivos químicos se tornaram um grande aliado para o aumento da produção agrícola na década de 60. Mas o processo de modernização de nossa agricultura foi intensificado nos anos 70. Quem nos contou detalhes desse crescimento foi o Dr. José Sidney Gonçalves, engenheiro e pesquisador científico do Instituto de Economia Agrícola, o IEA. Toda essa tecnologia, essa revolução que construiu, foi pós-60. E esta mudança foi fundamental, porque você, na verdade, atrelou a agricultura à grande indústria. Porque nós temos, de um lado, a modernização, que se usa insumos e máquinas, fertilizantes, adubos e as maquinarias que vêm da indústria, mas também, de outro lado, a agroindústria de processamento. Professor Sérgio, mais uma vez, obrigado por sua presença. Gostaria de conversar hoje, tentando entender inicialmente o que é a fitoterapia e que utilidade ela teria na vida do brasileiro, particularmente das pessoas que vivem no campo. Fitoterapia, ela é do povo, não é? Então, fitofolha, terapia, tratamento. É a prevenção e o tratamento com plantas medicinais. E olha, nada melhor que o povo para estar transmitindo, porque se hoje nós temos medicamentos, é porque, pela tradicionalidade do povo, os laboratórios foram buscar essas informações lá no caboclo, não é? Para chegar no grau de medicamento. Então, só se pesquisou porque aquelas informações iniciais vieram do povo. É o caboclo que sempre teve razão com plantas medicinais. Ele que é o divulgador fundamental. Ele é um bom observador e acaba relacionando muito bem o poder de cura de uma planta com a doença que ela E você vê que trata. praticamente tudo foi desenvolvido, o caboclo, o índio, observando os animais comendo a planta, depois transferiu para o homem. E aquilo foi evoluindo até chegar nos medicamentos. Como é que está esta área no Brasil hoje? Olha, sabe que é uma grande alegria hoje para os Cifras e Safras falar sobre isso, porque é uma alegria grande, porque nós lutamos com um problema muito grande, que era o marco regulatório. Nós conseguimos praticamente resolver isso. Sei. Quando saiu uma resolução número 10 da Anvisa, de 2010, 9 de março de 2010, saíram 66 plantas, como, por exemplo, uma camomila, que é usada como chá, né? Quando você compra camomila no supermercado, ela não fala para que serve. Essas 66 plantas que saíram, camomila, erva cidreira, o boldo, fala para que serve, uso terapêutico. Então você já imaginou? Hoje nós estamos com um problema que nós estamos precisando de plantas que são validadas, ou seja, que venham do campo, do mesmo terreno para ficar o mesmo lote, para a gente poder produzir e não tem, está faltando produtor. São 66 plantas que hoje o produtor pode estar, dependendo da região que ele está, cultivando, gerando renda, inclusão social, ou seja, permanece o homem no campo e tem um fator econômico muito grande. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Ele produz e entrega para a indústria que vai fazer disto, o laboratório farmacêutico, que vai fazer disto um produto para o mercado para ser vendido nas farmácias, não é isso? O produtor hoje está com tudo, porque não é só para medicamento. Ele pode estar produzindo uma camomila para vender esse insumo prontinho, sequinho, para o cosmético, não é? Ele vai vender isso para um setor para uma empresa que produz insumo, que vai para o cosmético. Ele pode estar vendendo isso para o fitofertilizante, que são fertilizantes com plantas medicinais. Ele pode estar produzindo isso para a parte de alimento. E eu já tenho a sua promessa de que você voltará
para falar sobre cada um desses assuntos no Olha, nosso programa. Nós vamos voltar sim, porque é um assunto do momento. Tanto é assunto do momento que o governo, em 2006, ele liberou duas políticas. Políticas Sim. Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares, que é a 971. Nessa política de práticas integrativas e complementares está a fitoterapia, a homeopatia, o termalismo e a acupuntura. Os 4 utilizam planta medicinal. E a outra política é a 5813, né? Que é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O mundo inteiro hoje está atrás das plantas medicinais, né? Portanto, veja, o programa de hoje promete muito. Continue aí, o Cifras e Safras volta já. Estamos de volta. A biodiversidade da flora brasileira em todos os seus biomas é fonte de muitas substâncias usadas para a medicina e várias outras áreas. Os pesquisadores, como o Dr. Sérgio, conosco hoje, têm feito descobertas importantes para o tratamento das diversas patologias e a aplicação em muitas áreas da medicina. Vamos conhecer um pouco dessas atividades. Os grandes centros de pesquisa em todo o mundo direcionam muitos recursos, tanto governamentais como de iniciativa privada, para a pesquisa de propriedades curativas das plantas medicinais. Muito tem se divulgado na imprensa sobre os benefícios e as vantagens da farmacobotânica, o que tem também promovido o surgimento de um número expressivo de estabelecimentos comerciais especializados em ervas. No entanto, os especialistas recomendam que as substâncias produzidas pela fitoterapia requerem cuidados em manuseio e uso, pois tratam-se de medicamentos propriamente. A manipulação de substâncias encontradas na flora para elaboração de medicamentos, assim como o uso das plantas por pessoas e laboratórios, tem crescido muito. Mas alguns cuidados sempre são necessários. Professor Sérgio, vamos falar um pouco dessas plantas e através de exemplos concretos que o senhor trouxe até nós. Que plantas são essas? Vamos a alguns exemplos. Olha, professor Grise, o que eu fiz? Eu peguei plantas que estão aqui fora, na calçada, que tem um potencial medicamentoso e econômico muito grande. Você vai falar, mas Sérgio, isso eu tenho no meu terreno. Isso chama-se boldo Plectantes barbatus. Exatamente. É o boldo baiano. Mas se você tiver um cultivo com boas práticas de cultivo, onde o laboratório vai lá validar tudo, vai ter certeza que está sendo cultivado direitinho, que não tem em 3 quilômetros nenhuma fonte geradora de substâncias que possam contaminar. Que você está secando, que quando você secar essas plantas não tenha nenhum fezes de animais, não é? Então que você tenha boas normas e que você embale, porque grande parte, às vezes, o produtor faz um trabalho tão bonitinho de cultivar, secar, Sim. E na hora de embalar ele põe numa embalagem que está contaminada com pesticida, por exemplo. Não pode. Mas você veja, esse é da calçada. E a Anvisa liberou isso depois de 18 anos que a gente vem lutando. As 66 plantas, uma delas é o boldo. Você fala, poxa, mas tem na calçada. Mas se você cultivar ela de acordo, você tem um potencial medicamentoso e econômico, o produtor dos Cifras e Safras pode ter um retorno muito grande com material simples. E para que serve o boldo? Você vê que é bonitinho, né? A importância de você estar sempre com uma equipe multidisciplinar, sempre com os professores, os técnicos juntos. Claro. No Brasil nós temos 3 boldos, que é o Plectantes barbatus, que ele lembra uma barba, né? Ó, né? Pessoal, esse é o boldo baiano. Nós temos Vernonia condensata, que é um outro boldo, e tem o Plectantes ornato. Sim. Nenhum deles até hoje tinha um valor comercial.
era só o Pemus boldo, que é do Chile, boldo do Chile. Você vê, poxa, Panizza, mas quer dizer que a gente tinha 4 boldos, só um era vendido e não é brasileiro, é verdade. Então agora com essa nova portaria, os que são cultivados aqui, ela tem um valor econômico bom. Então cada boldo serve para uma patologia. Tem um que serve para dor, outro como digestivo. Sim. Ele tem um amargo que você colocando na boca, ele estimula a vesícula biliar. E aí vai digerir aquela carne do churrasco, aquela gordura, que dá aquela sensação de bem-estar. Recentemente eu estava num outro programa e o câmera falou, poxa, Sérgio, eu ponho isso no álcool com pinga. Claro, isso é tradicional, né? Claro. Mas agora virou medicamento. Notificação como medicamento. Você pode comprar assim, ó. Você pode comprar assim, ó. Ou assim seco, não é? Sim. Você pode vendê-la seca assim, ó. Você pode tanto vendê-la seca, como você pode vendê-la em sachê. Sachê é praticamente esse aqui, ó. Você pode vender assim em sachê, como você pode vendê-la solta. Sachê mas é falando usado... para que serve? Claro. Isso. Para chá, né? O sachê você usa em chá. Isso. E esse você pode usar também como chá, não é? Fervendo? Pode, pode. Você pode tanto fazer um infuso, um decocto, que é o cozimento dela, ou um macerado. Sim. Você vê que o produtor que está ouvindo a gente em casa, ele tem que ter ideia de que ele tem que fornecer assim para a indústria farmacêutica, seca. Ó, o barulhinho, né? Isso. Se ela não tiver esse barulho, ela está úmida, ó. Se você pegar um pedacinho dela, ó, não tem barulho porque está úmida. Se ela tiver úmida, ela vai fungar. Então, quando o produtor for entrar para ganhar o seu dinheiro, ele tem que estar sabendo que ele tem que cumprir algumas normas. E não são poucas, mas fáceis de serem cumpridas. Claro. Que outro exemplo você tem além do boldo? Olha, professor Grise, eu vou ficar com a erva baleeira, só para você ter uma ideia, eu vou colocar aqui na sua mão. Por favor. Né? A erva baleeira, um laboratório nacional lançou isso como... Ele foi lá, colocou, faz de conta que colocou numa água, secou aquela água e colocou os ativos da planta, que é o alfa-muleno, num creme. Olha né? só. E esse creme é anti-inflamatório. Para tendinite crônica, dor miofascial, É tudo para dor. anti-inflamatório. Tudo para dor. Só não ajuda em dor de amor. O resto, tudo que for dor, a erva baleeira ajuda. O mercado desta planta é milionário, porque hoje os laboratórios o laboratório lançou, então começou no Brasil, ele pode lançar esse creme anti-inflamatório para o mundo inteiro, em substituição ao químico. Claro. Então, as pesquisas comprovam que ele tem funcionalidade.